falar dos projetos à frente do Concisa, mas também desse quase fechamento de mandato aí à frente da AMAT. Tudo bem, Thiago Miquelon? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos que acompanham a Rádio Independente. Sempre um prazer, uma honra poder conversar com vocês e também com as pessoas que nos acompanham de casa, do carro, da rede social, em qualquer lugar aí que estão ligados. Vamos começar falando do Concisa, então, que teve a eleição recente, né? A princípio teriam duas chapas, foi entrado em um consenso lá, o Germano Estevens, prefeito de Imigrante, acabou abrindo mão da sua chapa e não concorreu, e por aclamação você foi eleito o presidente do consórcio. Falar um pouco dessa decisão também, como é que viu esse acordo entre as chapas e como está sendo esse início de trabalho. A princípio, sempre deixar claro que entre nós, prefeitos, existe um respeito muito grande, um coleguismo, aonde que a gente sabe que estamos aí por uma missão. Eu acredito que o fato de ter duas chapas na eleição do Concisa não é a primeira vez que isso acontece. Fazia tempo que não acontecia, mas não é a primeira vez. E ter duas chapas é um direito de ambos. O estatuto permite, a regra é clara em relação a isso. E nós, prefeitos, temos que ter muito claro de que todos nós fomos escolhidos pelo povo. Em momento algum, uma eleição ou um momento de protocolarmos uma chapa para uma disputa democrática, ela causa constrangimento, porque somos filhos da democracia. Todos os prefeitos chegaram aonde estão e estão exercendo sua função devido ao poder do voto, poder democrático. Então, sempre foi deixado bem claro, e acredito que maturidade temos todos, e quero cumprimentar o Germano pela atitude de sempre separar isso. Deixou claro, inclusive, em entrevistas, que nada era pessoal, muito pelo contrário. Ele reconhecia a nossa amizade e reconhece. Estivemos juntos, inclusive, semana passada, lá no Palácio Piratini, alguns anúncios que o governador fez para a região, e nós sabíamos que o ato democrático ele poderia, sim, causar, de primeiro momento, uma situação onde os prefeitos teriam que escolher entre duas chapas. É isso que deixa um pouco diferente a situação, mas ambas as chapas teriam competência de tocar o Concisa. Acredito que todos tinham como objetivo comum dar o seu melhor e buscar, através de muito diálogo e comprometimento, resultados cada vez melhor para a região. Até porque o Concisa é hoje uma das principais ferramentas para desenvolver, agilizar e economizar recursos para todos os governos municipais. E tem sido uma ferramenta importante, né, Thiago Miquelon? Boa tarde para você. Destacar aí o que o prefeito de Vespasiano Corrêa pretende fazer daqui para frente, agora já eleito como presidente do Concisa, principais mudanças, objetivos aí à frente dessa importante entidade. É sempre bom deixar claro para a comunidade em geral que acompanha o que é o Concisa. O Concisa é um consórcio intermunicipal de prestação de serviços e produtos que dão agilidade e preço para o poder público. E automaticamente, dando agilidade e preço para o poder público, está repassando para a comunidade em geral agilidade, eficiência e resultado, que é o que as pessoas esperam do poder público quando nos dão essa missão. É que a gente possa cada vez mais agilizar o poder público, que além de sobrecarregado, por existir grande demanda perante o poder público em diversos setores, ter sempre aquela fama de que o poder público tudo demora. Toda a fila do poder público demora, todo o processo do poder público demora. O consórcio, ele é uma ferramenta onde que a gente consegue concentrar as demandas, as necessidades dos municípios e não um ato apenas, muitas vezes, resolver o problema de vários municípios. E isso é que faz com que a gente consiga ter o consórcio como uma ferramenta importantíssima. E um exemplo dele, que eu uso sempre, que eu acho que é fácil das pessoas entenderem, é a compra de medicamentos. No passado, nós tínhamos que fazer todo o estoque das nossas farmácias, fazer todo o levantamento dos materiais que nós precisávamos para os nossos postos de saúde e hospitais e fazer licitações específicas para o nosso município, onde nós compraríamos 300, 400 caixinhas de um tal remédio, custaria o preço X.
Hoje, nós, através do consórcio, conseguimos fazer o levantamento da necessidade de medicamentos da grande maioria dos 42 municípios que são associados e fazer uma só licitação que possa contemplar todos os municípios. E cada um se beneficiar somente do que realmente vai usar. E isso faz o quê? Uma grande contratação diminui preço. E uma contratação única também diminui o tempo, porque se cada município tivesse que fazer sua contratação, automaticamente cada um teria que demorar o prazo das leis de licitação, da assinatura de contrato, todos os recursos que muitas vezes abrem na concorrência licitatória, e o Concisa agiliza isso. O intuito do prefeito Thiago estar frente ao Concisa, de primeiro momento, é fazer um diagnóstico. Nós sentarmos agora, nessa semana, teremos mais uma reunião, já tive uma reunião somente eu, a minha assessoria de jurídica e pessoal, junto com o presidente Marcos Escochato, o qual quero cumprimentar e parabenizar pelo trabalho exercido à frente do Concisa nos últimos 4 anos, mas, de primeiro momento, é nós agora fazermos um diagnóstico, fazer a transição, fazendo na transição os levantamentos do que temos, do que nós prestamos de serviço, do que podemos melhorar e o que podemos avançar. E logo que nós tivermos assumido posse, que isso acontece dia 1º de fevereiro, também começar a fazer uma reorganização aonde que a gente busque ouvir dos municípios associados, dos secretários, dos prefeitos, as demandas de cada município, para, em cima das demandas, a gente organizar estratégias para que o consórcio seja cada vez mais eficiente e cada vez mais possa ajudar os municípios, porque fazendo isso nós estaremos cuidando cada vez melhor das pessoas, do cidadão, o qual é o nosso objetivo e é o consumidor final de todo esse serviço que é prestado pelo Concisa. Qual é o orçamento do Concisa e também, após tomar conhecimento para saber quais são as melhorias e orçamentos e melhorias e avanços necessários, como você cita, tem algum planejamento futuro, um sonho que o Concisa tem hoje com o Thiago Miquelon de presidente, de ali na frente abraçar talvez uma demanda que hoje não é atendida? O consórcio ele está cada vez mais sendo uma ferramenta muito utilizada, inclusive o próprio Tribunal de Contas e a nova lei das licitações, que ela veio para nos apresentar várias formas de agilizar o poder público, ela cita muito a utilidade dos consórcios. Então, o nosso intuito é fazer com que o consórcio cada vez mais ele possa atender às expectativas dos municípios. Conforme aumenta as demandas, e vai surgindo demandas, porque às vezes nós estamos aqui, este ano, vou usar um exemplo, até antes das enchentes, várias demandas não existiam. Agora nós temos vários problemas que, através do consórcio, a gente está conseguindo resolver e agilizar. Entre elas é o uso de horas máquinas. Antigamente, os municípios tinham que fazer suas licitações e contratar o serviço de horas máquinas, principalmente de escavadeira, que é um serviço de máquinas pesadas, onde a maioria dos municípios não tem um número elevado de maquinário em suas secretarias de obras. Então, existiu essa demanda, foi criado o credenciamento e hoje grande parte das empresas da região estão vinculadas ao Concisa e é ágil a contratação dessas empresas através do Concisa. Então, é nós ouvirmos os municípios para entendermos quais estão sendo os desafios atuais para que a gente consiga, através do consórcio, buscar soluções. Além disso, nós temos que ter claro que para qualquer avanço do consórcio nós temos que saber que precisamos também estudar e fazer um diagnóstico da estrutura física do consórcio e também da estrutura humana, dos funcionários, dos profissionais, que quero cumprimentar a todos eles que, ao longo desse tempo, vêm se dedicando. O consórcio cresceu muito, avançou muito e o número de funcionários praticamente é o mesmo. Isso quer dizer que os funcionários estão dando muito além de que a expectativa do número de pessoas que está lá. Então, isso é uma atitude honrosa de todos eles que trabalham no consórcio, porque conforme vai subindo o orçamento, vou usar aqui um exemplo, se o profissional que está na parte de finanças, ele faz a gestão de um orçamento de 5, 10, 20 milhões, hoje nós estamos falando do mesmo profissional que está fazendo a gestão de praticamente 70 milhões
de recursos que transita no Concisa. Então, é o mesmo profissional, ele ganha a mesma quantidade e é a mesma carga horária, porém, ele está exercendo muito mais responsabilidade e muito mais trabalho. Então, primeiro, quero cumprimentar a todos os profissionais que estão ali se dedicando de alma e coração para que o consórcio possa efetuar um serviço de excelência. E, segundo, analisar a estrutura. Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro sonho, como foi a pergunta do Tiago, e eu acho que da diretoria como um todo, após fazer o diagnóstico, nós poder expandir com a estrutura para que a gente consiga abraçar mais demandas e criar mais soluções para chegar até os municípios. Você falou sobre a questão do Tribunal de Contas, também olhando para o Concisa, falando da importância de consórcios para diminuir custos aí para os municípios. E aí, vou fazer o gancho aqui para ver como é que está a situação envolvendo o processo licitatório que foi investigado pela Polícia Federal, no qual o próprio Rafael Malman, na época, era responsável pelo departamento jurídico do Concisa, foi citado na Operação Rêmora. A gente entrevistou o ex-presidente do Concisa, o Marcos José Scorsato. Ele disse que o Concisa contratou até uma empresa para apurar a regularidade do processo licitatório. Que tipo de prejuízos ainda causa essa operação? Que tipo de cuidados? O que dá para falar a respeito desse tema, Tiago Miquelon? De primeiro momento, nós temos que deixar claro que eu fui escolhido presidente, mas ainda o Marcos ele exerce até agora em 30 de janeiro. Então, nessa transição, que essa semana teremos uma reunião, o Marcos vai nos apresentar a real situação dessa investigação e o que é de responsabilidade do Concisa se manifestar. Então, de primeiro momento, eu não tenho assim um posicionamento, porque acredito eu que agora na transição nós vamos estar a par do que realmente aconteceu em relação a isso, se realmente tem alguma questão que o Concisa precisa responder ou se adequar, mas de primeiro momento posso afirmar que isso existe a investigação, existe um levantamento da Polícia Federal, mas até pelo momento o presidente Marcos não me passou nada ainda concreto. Acredito que agora na transição ele irá me passar e em cima disso nós vamos fazer um estudo para que a gente sempre olhando para frente evite o máximo de que tenha qualquer problema nos processos de contratação e de licitação do consórcio. Mas, óbvio, não posso aqui falar pelo passado e não tenho nenhum dado, nenhum número que possa fazer com que eu consiga te dar de forma concreta essa resposta. Que nem eu disse, eu vou aguardar agora na transição, junto com a secretaria, iremos fazer toda uma análise, o corpo jurídico que é responsável em me acompanhar vai analisar toda essa estrutura. Mas para o consórcio, o que a gente tem que deixar claro? Que o consórcio ele não é do prefeito Tiago, ele não é da diretoria nova, o consórcio é de todos. E nós precisamos ter muita responsabilidade, muito comprometimento com uma entidade que é importantíssima para o desenvolvimento regional, é responsável pelo cuidado do SAMU, pela traumatologia e por tantas ações que interferem na vida das pessoas. Então, nós precisamos ter muita cautela e cuidado, porque nós não podemos deixar que nenhum ato irregular possa comprometer o andar e o desenvolver do nosso consórcio. Estamos conversando com o prefeito de Vespasiano Correia, presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Concisa, começando esse novo desafio à frente do Concisa, mas, por outro lado, encerrando um outro desafio que está atualmente ainda como presidente da Associação dos Municípios do Alto Taquari, AMAT. O prefeito de Mussum, Matheus Trojan, deve ser o novo presidente, a eleição, inclusive, acontece nessa semana, mas gostaria que você fizesse uma avaliação aí de como foi esse período à frente da AMAT e também os desafios que enfrentou aí representando os municípios da região alta do Vale do Taquari. Primeiro, agradecer aos colegas prefeitos pelo voto de confiança que me deram no momento que me escolheram para exercer a função do primeiro presidente da AMAT. Uma associação que nos orgulha muito, a 28ª da Associação Municipalista vinculada à FAMURS, e acredito que nós avançamos muito. Uma entidade que vai completar agora em fevereiro 2 anos, uma entidade que criou seu estatuto, criou suas leis, os municípios fizeram todas as suas leis municipais para
arcar com as despesas da AMAT. Hoje nós temos concreto uma estrutura formada, aonde que estamos em breve para inaugurar a nova sede. Já vamos montar equipe com executivo, com jurídico. Também temos bem claro as nossas principais bandeiras, a qual a AMAT defende, que são bandeiras regionais, são demandas regionais que interferem no dia a dia da nossa comunidade local, e entre elas temos diversas conquistas. Por mais que a gente sempre fala que passamos por 2 anos de muitos desafios e muitos problemas, principalmente com as enchentes, com o ciclone extratropical, passamos 2 anos de muita força, muita união, muito cooperativismo entre os prefeitos, e resultamos em várias coisas positivas também, além de muita aprendizagem. Então, nós conquistamos a traumatologia, tiramos ela lá de Canoas, bem dizer, agora estamos indo para uma segunda etapa de avaliação, mas isso foi uma ação entre a AMAT e a ANVAT e deu resultado. Uma demanda que era de muitos e muitos anos, que nós queríamos aproximar a traumatologia da nossa região. Pessoas tinham que muitas vezes viajar para longe para poder ser atendido. Hoje temos porta de entrada aqui em Encantado e média e alta complexidade em Estrela. Além disso, temos as questões dos pedágios, que estamos ainda em debate, estamos lutando constantemente para melhorias das nossas rodovias, para que o governo do estado e o governo federal tenham uma atenção especial com a reconstrução do Vale do Taquari, porque não adianta também nós só cobrarmos do governo do estado. Nós estamos dentro do país e o governo federal também tem que estar presente, porque a grande fatia do recurso que é gerado nos nossos municípios vai para o governo federal, e a reconstrução do Vale do Taquari não acabou. E essa é uma das bandeiras da AMAT, nós chamarmos a atenção das esferas superiores, do Estado, do governo federal, para que dê atenção para principalmente as fontes, rodovias, as condições que nós estamos vivendo após a maior catástrofe da região. Nós não podemos ser esquecidos ou deixados de lado, achando que passando 9 meses todo o caos passou e agora nós temos que andar com as próprias pernas. Não, precisamos e continuamos a ter ajuda. Eu acho que isso é uma das principais bandeiras da AMAT e foi a principal bandeira da AMAT nos últimos 2 anos. Nós fazer com que a gente possa ser visto perante o Estado e o governo federal. Porque muitas vezes os municípios do nosso porte, que nem Vespasiano, Dois Lajados, São Valentim, Mussum, nós somos pequenos municípios e a gente só passa a ter força e peso político quando unido com a região toda. Então a AMAT veio para isso, para consolidar, concretizar um grupo de municípios que tem muitas demandas, entre elas a 332, as rodovias em geral, as pontes, também a questão de saúde e o turismo, que também é uma bandeira que nós lutamos muito nesses 2 anos, que é o Trem dos Vales, o desenvolvimento das rotas turísticas, a ligação dos caminhos do pão e do vinho que liga ao Vale do Taquari. Então, existem muitas e muitas demandas. E outro detalhe é que, além das demandas da região alta do Vale do Taquari, tem demandas que são macro-regionais, que são do Vale do Taquari, e com muito respeito à ANVAT, que nós consideramos a mãe, a quem nós saímos, mas saímos como um filho que está construindo a sua nova família, a sua casa, e não perdemos o respeito e o amor pela entidade que sempre foi acolhedora e por diversas vezes foi resultado de grandes conquistas. Então, estamos lutando por diversas ações macro-regional em conjunto, a ANVAT, a AMAT, CODEVAT, as entidades público-privada, mas também temos as nossas demandas locais, que é isso que é o principal motivo da AMAT existir. Tiago Miquelon, temos a eleição da nova diretoria da AMAT marcada para essa quinta-feira, dia 30. Já temos horário, local e a tendência é que seja então o Matheus Trojan, prefeito de Mussum, o seu sucessor? A princípio, o Matheus já se manifestou, como também a gente sabe que nesse primeiro ano de mandato tem outros prefeitos que se manifestaram durante o ano, porém não se manifestaram mais agora nos últimos tempos. Eu acho que o Matheus é um baita nome, como todos os prefeitos têm condições de exercer à frente da AMAT. Eu sempre digo que o prefeito Tiago foi presidente, mas era somente um rótulo de um grupo que tem muito companheirismo e decisões coletivas. E eu acredito que, independente de quem será o presidente, nós iremos continuar com essa filosofia
perante a Mate. O Matheus, além de colega, um grande amigo, vizinho, enfrentamos juntos os piores momentos da cidade dele e das nossas cidades aqui da região. Sou muito feliz em poder contar com ele e acredito que, se for ele o presidente, irá não só representar a Mate, mas também irá divulgar a Mate para os 4 cantos do estado, até porque o Matheus vem tendo uma boa visibilidade perante os desafios. O lado bom das dificuldades é que a gente sempre sai muito mais forte, e é isso que eu posso resumir do Matheus. O Matheus saiu muito mais forte dos problemas que teve que enfrentar, como acredito que todos os prefeitos que passaram dificuldades com as enchentes, com a catástrofe do ciclone extratropical, saiu muito mais maduro e muito mais forte. Mas temos o Matheus, temos a prefeita Gisele, temos o prefeito Álvaro, o prefeito Chico de Antagorda, o Lois, o Jonas, tem vários prefeitos que se reelegeram, o Ângelo Barbieri, que também tem condições de assumir a Mate, até porque acredito que nesse primeiro ano nenhum dos novos prefeitos vão querer assumir a associação, porque sabem dos desafios que são agora no início de mandato. Mas estou aí como presidente para lançar o edital, ser o mais neutro possível para conduzir essa nova formação, até porque eu acho que é um direito dos interessados poder construir a sua chapa, poder protocolar, porque, mais uma vez, eu repito, a democracia ela existe, é fundamental e nós, prefeitos, temos que ter ela sempre como a nossa base de origem, porque todos nós nascemos da democracia. Qual horário e local acontece a eleição? A princípio, a eleição está para ser encantada no Auditório Brasil, no dia 30, a convocação é para as 19 horas. Porém, por uma solicitação da grande maioria, talvez nós vamos alterar o horário, isso vai ser decidido até amanhã, devido que no mesmo dia tem uma assembleia da Anturvales, às 15 horas, também em Encantado. Então, para nós podermos aproveitar o ensejo da reunião da Anturvales e podermos aproveitar que os prefeitos, na mesma viagem, possam participar dos 2 encontros, nós vamos aproximar, talvez, da reunião da Anturvales, ou antes ou depois, para que a gente tenha as 2 reuniões e consiga ter o máximo de presentes. Tendência, então, é quinta-feira de tarde na Prefeitura de Encantado, no Auditório Brasil. Isso aí, isso aí. Só está uma questão de horário aí que a gente vai retificar no edital de convocação. Tá certo, Thiago Michelon, muito obrigada por atender a Rádio Independente, pelas informações, sucesso aí na continuidade dos trabalhos à frente da Prefeitura de Vespasiano Correia e agora também como presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços, o Concisa. Muito obrigado pela oportunidade e dizer que a Rádio Independente também faz parte do desenvolvimento regional. O Vale do Taquari precisa da informação, as pessoas precisam cada vez mais estarem atentas e a par do que está acontecendo na nossa região, até porque estamos ainda num processo de reconstrução do Vale, o Vale que é do acolhimento, o Vale que é o nosso Vale do Taquari. Um abraço, estou sempre à disposição, contem comigo e com todos nós prefeitos que estamos sempre ali à disposição.